São muitos os benefícios dos alimentos orgânicos, que além de serem mais saudáveis que os convencionais, ajudam a natureza. No Ambiente por Inteiro de hoje, vamos falar sobre esta forma de alimentação que preserva o meio ambiente. Um alimento orgânico, ele é legislado, né? Então tem uma caracterização, uma normativa, uma lei, na verdade, que vai falar quais são os critérios necessários para ser orgânico. Então não é só a não utilização de insumos químicos, por exemplo, né? Então são de compostos férteis ou nitrogenados, né? Ou agrotóxicos. Ele tem toda uma estrutura que vem, por exemplo, o fato de não ter relação com agrotóxico há tanto tempo, tipo, há 2 anos pelo menos você não pode ter relação com agrotóxico, né? E aí tem quantidades de algumas coisas, sulfuratos ou de cobres, que são permitidos. Então você pode fazer caldas bordalesas que são para tratar também da planta. Mas em geral são produtos que não têm contaminação ou têm excessos de nitrogenados na sua composição, quando você vai plantar ou cuidar, enfim. A grande diferença está na não aplicação de insumos químicos, como adubo NPK ou de agrotóxicos. E aí, dependendo da cultura, você vai colocar um tipo de preparado ou de calda, né? Em geral, a gente utiliza como adubação, são fontes diretas de animal, como vaca, de galinha, mas desde que seja galinha que não tenha sido tratado com tipos de produtos que não são permitidos, né? A produção de alimentos orgânicos vai além da não utilização de adubos químicos e agrotóxicos, já que exige também cuidado com o manejo e o solo. A diferença é que a gente vai olhar para o solo, por exemplo, não só como um local onde você coloca a planta, mas o solo é vivo, né? Então, todos os animais que estão ali, a microfauna, a macrofauna, a relação com infiltração, tudo isso tem que ser levado em conta no trabalhar com orgânico. Então é uma forma de relacionar também com o meio. Mas é por isso que a gente fala também na agroecologia, às vezes, não no orgânico. Porque o orgânico, ele tem essa lei, ele vai falar que não tem esses insumos químicos, fertilizantes, mas a agroecologia também fala da relação da economia solidária, da relação justa, do cuidado com o meio ambiente, não só enquanto não utilização desses insumos. Então ele tentar entrar num prisma, um paradigma diferenciado do que é o modelo de produção, né? Além de ajudarem a preservar o meio ambiente, os alimentos orgânicos são mais saborosos e nutritivos do que os convencionais. Tem estudos, isso é legal falar também, que vem apontando cada vez mais o orgânico com benefícios nutricionais maiores. Por quê? Porque quando você vai vai fazer um plantio convencionalizado. A gente fala que é convencionalizado porque não era assim que era até a década de 70, você não usava veneno ou insumos químicos até a década de 70. Mas veio com esse pacote pós-guerra inserido no país. Você vai colocar esse NPK, que são esse adubo químico, que ele é facilmente solúvel, então a planta pega isso muito rápido. Você vai aplicar também veneno, porque você planta em larga escala uma coisa só. E aí é óbvio que você tem bastante coisa. Aquele bicho que se alimenta daquilo vai ter muito alimento, ele vai crescer muito, então você vai ter que usar, entre aspas, um veneno. Então, ele está muito prontamente. E as plantas, elas fazem 2 tipos de metabolismos principais, assim. Um é o primário e o secundário. O primário é basicamente a fotossíntese, a translocação de nutrientes básicos. E o secundário está atrelado com compostos de proteção da planta. De proteção e de sabor. Isso é muito nítido com tomate. Se você pegar um tomate convencional, às vezes é grande, enorme, assim, né? Um agrotóxico, e você vai pegar um tomate pequeno e orgânico e você vai comer os dois. Não tem discussão. É nítido o sabor e também a relação nutricional dos dois, né? Dos açúcares, dos lipídios que estão constituídos lá. Os agrotóxicos e os insumos químicos utilizados na técnica convencional de produção de alimentos
apresentam riscos ao meio ambiente e à saúde. São vários pontos. Por exemplo, o fato dele chiviar. Então, quando você aplica agrotóxico, esse entra e infiltra nos lençóis freáticos, contaminando a água, né? E muitos deles, como os organofosforados, organoclorados, eles são bioacumulativos. Isso quer dizer que se um animal consome algo que tem esse agrotóxico, ele fica principalmente na gordura do animal. E aí entra na cadeia trófica, então outro animal vai lá, consome esse... Né? Então a gente tem um peixe que está na gordura, com contaminante, a gente vai lá e consome o peixe. E aí tem vários estudos como isso chega até na... Tem um que é assustador, que é com Pignat, na UFMT, que ele fez com 62 mulheres que estavam amamentando, e aí para ver se tinha resíduo de agrotóxico, 100% tinha resíduo de agrotóxico, pelo menos um contaminante. E alguns tinham 6 tipos de contaminante de agrotóxico no aleitamento materno. Então, sem contar a relação que tem dos agrotóxicos com várias doenças, Alzheimer, né, déficit de atenção, com câncer, e vários estudos cada vez mais mostrando isso. Os alimentos orgânicos, na maioria das vezes, são oferecidos à população como mais caros que os convencionais. Uma coisa é você comprar um produto orgânico que vem numa grande rede de mercado. Ele tem um valor mais caro. Ele entrou como um status, né? Você produzir, consumir orgânico como um status. Mas se você compra um orgânico que vem numa feira de circuito livre, por exemplo, de comércio justo, como aqui em Piracicaba tem a rede Guandu, por exemplo, ele é mais barato. E em feiras, muitas vezes, ele é mais barato do que o convencional. Então, porque não tem um atravessador e ele não está atrelado a um preço que é de status, né? Então, o custo é a mesma coisa, em geral, depende do que você produz, a quantidade que você produz, né? Porque isso vai sempre depender não só se é orgânico ou não. Então, e a outra questão que a gente tem que conversar também bastante é sobre o fato de, se a gente vai numa feira, né, e compra um produto orgânico, ele é mais caro de fato? Por quê? Uma coisa é a gente poder pagar um preço que é mais justo para o agricultor e outra é você não necessitar de comprar remédio depois, né? A gente pode falar que as indústrias, por exemplo, a Bayer, que hoje não está com a Monsanto, é a mesma empresa que faz o veneno, faz também o remédio e que também vende a semente e que vende o produto. Tem um ciclo muito bem atrelado, né? Apesar de mais saudáveis, os alimentos orgânicos ainda não são a primeira opção dos consumidores, devido ao preço elevado e à falta de políticas públicas. O importante é, de fato, o acesso ao preço de alimentos mais justos e orgânicos. Porque tem pouco disso acessível. Muito do que se vende, vai vender nessas grandes redes. E as pessoas querem ir para o mercado e encontrar tudo, né? Você não vai no mercado, num lugar para comprar, né, arroz, outro lugar você vai para comprar, né, um vinho, outro vai para comprar... você quer comprar tudo no mesmo lugar. Isso tem a ver com o tempo que a gente quer dispor também para fazer esse tipo de coisa. Então, as grandes redes de mercado induzem a isso, né? Então, você coloca tudo lá e você tem uma certa dominância nesse tipo de condição. Mas outra que eu acho principal é a política pública. Porque para o agronegócio, que a gente chama de agronegócio, que é esse que a gente vai, que é a indústria, é uma agricultura industrial em larga escala, ela consegue sobreviver a partir desse pacote tecnológico e que existe um grande investimento para isso. Então, em média, você utiliza em subsídio $5 para a agricultura patronal e $1 para familiar, que é o que produz a maior parte dos alimentos, né, que é mais de 70% que vem na mesa das pessoas que comem é agricultura familiar e que tem somente 20% da terra que está cultivada. Então, e aí as políticas públicas de incentivo para a agricultura familiar, essas que existem, elas vêm atreladas a um pacote tecnológico. Então você compra, você tem um subsídio para poder comprar equipamento, mas também tem subsídio para poder comprar veneno. E aí as pessoas, quando se formam como agrônomas, em geral vão trabalhar nessas empresas, muitas vezes em grandes empresas, vendendo veneno em troca de assistência técnica. Olha, isso aqui não está funcionando muito bem, então, se você aplicar isso vai ficar bom. Daí você vende o veneno e vende assistência técnica junto. Então, enquanto não tiver a lógica do desenvolvimento de tecnologia condicionada, não tiver uma política pública real e concreta de incentivo
a transição para o orgânico, porque é uma transição, porque é uma forma de ver também, não é só uma troca de insumo, né? A tendência é estar ainda resistindo, então você tem que ir atrás para saber onde que tem produtos mais baratos orgânicos. Porque as pessoas sabem que o orgânico às vezes é melhor, às vezes sabe que é mais gostoso, né? Mas não está fácil esse acesso para chegar, então eu tenho que ir atrás de uma feira livre, eu tenho que ir atrás de uma rede de circuito curto para poder conseguir mais barato, né? Então acho que essas são as duas grandes coisas para por causa do não consumo de orgânico. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Acompanhe esse e outros programas da TV Unimap pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima!